Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui pelo canal Educação. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula eletiva, Siga as Pegadas, em que a gente faz uma discussão aqui sobre história, patrimônio, ocupação da América. Então, é uma disciplina bem interessante, porque ela também tem ali um viés, né, das linguagens, e aqui a gente trabalha as humanas, as questões sociais, tá bom? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi, coloca aqui o nome da tua cidade, da tua escola. E você que está aqui, né, na cidade de Betânia, na cidade de São Pedro, apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu quero saber se vocês estão aqui. Eu sempre falo, né, gente, sobre a importância de vocês estarem na nossa sala de aula, de vocês participarem, de colocarem aqui a opinião de vocês, as dúvidas, ou pelo menos uma boa noite aqui no nosso chat, porque não tem como, né, para a gente realmente fazer com que essa aula aconteça, com que ela seja interessante, é muito importante a participação de vocês. E aí é por isso mesmo que eu faço aqui esse apelo aos professores presenciais, a galera, os professores que estão aí dentro dos polos. A participação de vocês aqui, gente, é fundamental. Então, apareçam aqui no nosso chat, me dá aqui um oi, coloca ali, oi, professora Kelly, estamos aqui com tantos alunos na escola tal, porque fica bem mais interessante, tá bom? Então, bora lá, iniciar a nossa aula. Hoje, dia 26 de agosto, a gente vai continuar a nossa discussão aqui sobre a arte rupestre. Bom, a nossa aula de hoje é a de número 7, e eu sempre estou colocando aqui no cantinho o número da aula, porque, como vocês sabem, a nossa aula ela é ao vivo na sexta-feira, mas na segunda ela é gravada. Então, para que ninguém fique perdido, né, em relação aos conteúdos, eu estou sempre identificando aqui o número da aula. Beleza? Então, bora lá. Para a gente poder iniciar a nossa discussão sobre, né, as artes, o que é uma arte rupestre, a gente também precisa aqui se questionar o que são fontes históricas. E aí, vocês que estão aqui assistindo essa aula, sabem o que significa uma fonte histórica? Muitas vezes, né, quando a gente se depara aqui com a história, que é uma ciência, porque a gente tem um método de pesquisa, um método de estudo, um método de escrita, a gente se pergunta como é que eu posso saber o que aconteceu no passado? Será que o que eu sei que aconteceu no passado realmente foi real? Realmente aconteceu daquela forma que a gente acaba aprendendo ali dentro dos nossos livros de história? Em Betânia, Dom Inocêncio, São Pedro do Piauí. Então, olha só, gente, a palavra fonte, ela é entendida no sentido de documento. Ou seja, é algo em que está registrado testemunho de algum evento que ocorreu no passado. A história ela precisa de uma fonte histórica para ela poder fazer uma análise. E fonte é sempre entendido como um documento, certo? Então, nesse sentido, as fontes ou os documentos históricos constituem tudo que o ser humano produziu desde os seus primórdios. E aí, essa discussão ela é bem interessante. Por quê? Muitas vezes, quando a gente fala em documento, a história ela passou por um período que era conhecida como uma história positivista, que era uma história em que ela considerava fonte histórica apenas os documentos oficiais, ou do governo ou do exército. E aí, gente, hoje, né, desde a década de 60, a gente vem quebrando muito essa ideia. Porque fonte histórica ela pode ser absolutamente tudo que teve ali um registro que foi produzido pelo ser humano, e não apenas um documento que foi registrado no cartório ou que um rei ou uma rainha assinaram. Tá certo? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, até mesmo é uma fonte histórica aquela pedra lá do período paleolítico. Lembra, na nossa aula passada, a gente viu as fases da pré-história.
Então, até aquela pedra que foi lascada uma na outra para virar um instrumento para matar um animal e se alimentar, aquilo ali já é considerado um documento histórico. Então, essas fontes, elas podem ser um artefato arqueológico, como uma pedra polida, que virou uma faca, um machado, ou até o teu celular, que tu usa hoje no ano de 2022. Também pode ser considerado uma fonte histórica, porque imagina, daqui a 100 anos, a galera vai olhar e vai dizer, minha gente, quer dizer que o celular que o povo utilizava em 2022 era isso aqui, essa pedra, esse tijolo, não é? Porque tudo, né, a tecnologia, ela também vem se transformando. Então, lembra, é considerado uma fonte histórica, gente, tudo que o ser humano produziu ao longo da história, desde a pré-história até os dias atuais, ok? Tudo certo aí em Betânia? Apareçam aí no nosso bate-papo. Bom, então, os historiadores, as historiadoras têm como papel, gente, a produção de conhecimento relativo aos acontecimentos do passado da humanidade. Ok, mas a gente também precisa quebrar aquela ideia de que a história ela é uma ciência que ela se interessa apenas pelo passado, né? A história, ela consegue fazer uma análise, uma relação direta também com o presente, porque absolutamente todos os fenômenos que aconteceram no passado vão impactando, vão influenciando a forma como a gente vive no presente. Tá bom? Então, esse conhecimento que a gente tem sobre gerações passadas é fundamental, porque permite ao ser humano compreender a sua própria realidade, gente. Inclusive, esse aqui é um dos temas, né, dos princípios da educação básica, é que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico. Para que eu consiga desenvolver esse pensamento crítico, eu preciso estar ligada na realidade que eu estou vivendo. E eu também preciso ter um olhar do passado, porque isso também influencia em quem a gente é, na forma como a gente vive hoje. Então, esse trabalho de compreender o passado, ele é feito analisando vestígios que foram deixados por humanos em outras épocas, né, gente? E a análise desses vestígios é feita por métodos desenvolvidos para auxiliar nessa construção. Então, esses vestígios do passado, analisado por nós historiadores, são o que nós conhecemos como fontes históricas ou documentos históricos. Então, são documentos, são fontes que marcaram as vivências de outras pessoas em outras épocas. E a gente se utiliza justamente deles para a gente poder compreender um pouco da nossa realidade hoje, né? Então, geralmente, essa dúvida ela aparece quando a gente estuda os primeiros hominídeos. Lembra nas nossas aulas anteriores, porque hoje a gente já está na nossa 7ª aula, nós estudamos aqui sobre a ocupação do continente americano. E a gente aprendeu que só foi possível datar, né, fazer pesquisas para entender como esses Homo sapiens entraram no continente americano através de fontes. Então, e aí, quais são essas fontes, né? Olha aqui alguns exemplos. A gente pode utilizar como um documento para a gente saber uma determinada época, um mapa, um pergaminho, um jornal. Por exemplo, eu estudei e eu me formei em História na Universidade Federal do Piauí. E aí eu desenvolvi uma pesquisa que era sobre violência na cidade de Teresina. Então, eu analisei o jornal, né, que hoje não tem mais, acho que é o jornal O Dia, durante toda a década de 80 e toda a década de 90. Eu ia lá no jornal, a gente encontra isso lá no Arquivo Público do Piauí, aqui na cidade de Teresina. Então, nós temos arquivos, documentos lá do século XVIII, do final do século XVII. Então, tem muito material. E eu sempre ia nesses jornais na página 8, que era onde eram, né, citados os casos de violência da cidade, né, de todos os dias, porque o jornal ele é diário. Então, é uma fonte. Eu analisei de que forma que ocorria violência entre os gêneros na cidade de Teresina, analisando o jornal da época.
Ah, beleza. Então, eu olhava uma matéria, eu ia entender como foi que a violência aconteceu, em que local foi, quem é que foi agredido, quem é que foi que agrediu. E aí eu ia fazendo perguntas e durante a minha pesquisa eu ia tentando responder as próprias perguntas que eu criei. Então, se não fosse uma fonte histórica como esse jornal, como era que eu ia saber, gente? É claro, eu poderia partir para outras fontes, entrevistar pessoas da época, né? Poderia ser interessante, mas ali um jornal eu consigo desenvolver toda uma narrativa do que é a imprensa, de que forma que a imprensa ela noticiava uma notícia de violência, quem era a pessoa violentada, quem foi que violentou, e assim eu consegui criar um perfil da violência na cidade de Teresina na década de 80 e de 90, né? Então, aí a gente pode trazer para a atualidade. E aí eu fazia uma relação com o momento que a gente vive, né? Eu descobri nas minhas pesquisas que a primeira delegacia da mulher, né, em Teresina é de 1990. Então eu fiz uma análise de como era a abordagem dessas mulheres que passavam por uma violência. Será que é diferente de hoje? Será que a polícia ela estava preparada para receber uma mulher em casos de violência? E aí um ponto que eu vi que permaneceu é que muitas mulheres lá na década de 80, quando iam em uma delegacia que não tinha uma preparação, não tinha ninguém preparado para receber ela, ainda é uma queixa das mulheres em pleno ano de 2022. Então dá para a gente perceber que algumas questões não mudaram em 30 anos. E isso a gente só consegue fazer analisando fonte, comparando períodos históricos. Então, isso é para vocês se ligarem como a gente tem uma relação do passado com o presente. Outro exemplo de fonte histórica, aqui na tela vocês estão vendo o Diário da Anne Frank, de 1942. A gente sabe que a Anne Frank ela acabou sendo morta num campo de concentração nazista. Ela vivia em Amsterdã, na Holanda, e ela era judia. Então, ali durante o nazismo, na Alemanha, a família dela acaba se escondendo em uma espécie de porão e ela passa alguns anos escrevendo no seu diário. E é um diário bem tocante, é bem triste, né, gente? É uma criança de 13 anos de idade vivendo dentro de um país em que acha que era normal matar pessoas em campos de concentração, em câmeras de gás, porque existe uma ideologia de que uma raça ela é superior à outra, né? Então, vê aí como, por isso que é impossível hoje uma pessoa no Brasil ou no mundo dizer que não existe racismo, porque foi criada toda uma ideia de que existe uma raça superior em relação à outra. O antissemitismo também, que era o ódio aos judeus, tá certo? Então, isso aqui é uma fonte, porque através do diário dela a gente consegue perceber os medos, as angústias, de que forma que eles viviam tentando fugir ali do exército nazista, tá bom? A galera que está aqui no nosso chat, o Seduc 6, quem é o Seduc 6, gente? Qual é a cidade? Qual é a escola? Quem é o professor presencial? Coloca aí no nosso bate-papo. Palmeira do Piauí é? Beleza, então. Palmeira do Piauí que está aqui com a gente. Pois cadê o professor presencial? Apareça e se identifique, por favor. Olha, outro exemplo de uma fonte histórica, pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, até hoje, né, a civilização egípcia é considerada uma das civilizações mais antigas da humanidade, se não a mais antiga, né, que está localizada dentro do continente africano. E essas pirâmides, a gente se questionou muito tempo, né, ao longo da história, como eram essas pirâmides? Como que elas foram construídas? Hoje a gente sabe, com trabalho braçal, manual, principalmente das pessoas que eram escravizadas, prisioneiras de guerra, né, que tem um simbolismo religioso, cultural. A gente só sabe isso porque pessoas estudaram a cultura, a sociedade egípcia, né, durante esse período.
Outra fonte histórica, uma pintura rupestre no Piauí, que é justamente o que a gente vai falar hoje. A gente consegue entender um pouco de como que esses Homo sapiens viviam através das suas pinturas. Então, gente, tudo é fonte histórica. A pessoa que está aí em Palmeira do Piauí, ela tem o hábito de criar um diário, de escrever um pouco todo dia. Pode ser considerado uma fonte histórica. Eu nunca fui em Palmeira do Piauí. No dia que eu for, eu posso fazer uma entrevista com uma pessoa lá. Isso também é uma fonte histórica. Então, as fontes históricas, elas são múltiplas, elas são muito diversas, justamente para que a gente possa entender a sociedade, né, de acordo com diversos pontos, sejam eles culturais, religiosos, sociais. Bom, e as pinturas rupestres, que é o que a gente vai analisar na nossa aula de hoje, né, são consideradas fontes históricas mais antigas da humanidade. A arte rupestre, gente, ela é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, de pinturas e de inscrições que foram realizadas pelos seres humanos lá da pré-história. Então, geralmente, esse tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas, como é no caso que a gente tem muitas aqui no estado do Piauí, mas também aparece na superfície de rochas, né? Então, aí na tela vocês estão vendo uma pintura rupestre que está lá no continente europeu, na França. E olha, gente, é impressionante, né? Olha como que o hominídeo, e aí lembrando, né, as pinturas rupestres é desde a pré-história. Pode ter sido um hominídeo, mas também pode ter sido um Homo sapiens já. E é muito interessante, porque é um desenho perfeito, né? A gente consegue aí saber que provavelmente é um cervo, consegue ver, né, que a galera tá lutando contra esse cervo, tá vendo ali as pessoas segurando arco e flecha, então é bem interessante. Mostra um pouco do seu cotidiano, da sua luta pela sobrevivência. A gente também consegue saber aí de que forma que eles se alimentavam. Então, é bem interessante, né? Isso também mostra como que a espécie humana, ao longo da história, a gente sempre teve essa necessidade de se expressar. Bom, olha aqui outra. Aqui vocês estão vendo uma pintura rupestre que foi encontrada na Argélia, no continente africano. Bom, gente, a idade exata dessas imagens, é claro que ainda é um mistério, né? Porque a gente tem aí 5% delas são datadas com precisão. Olha, apenas 5%, né? Porque a gente também está falando de um documento histórico que muitas vezes tem milhares, milhões de anos. Então, muitos estudiosos afirmam que ao menos há 30 ou 40 mil anos, né, que o ser humano adquiriu a capacidade intelectual e artística para criar símbolos. Olha aí. Né, há pelo menos 30 ou 40 mil anos, o ser humano adquiriu a capacidade intelectual e artística para criar símbolos. E por que adquiriu? Porque a gente sabe que a espécie humana ela foi evoluindo ao longo da história. E aí, dessa forma, a gente foi se adaptando ao meio ambiente, nós fomos tendo novas habilidades para conseguir viver, para conseguir se expressar dentro desse meio. Então, isso permite, né, que essas pinturas rupestres nos permitem conhecer os hábitos e também a cultura do povo da antiguidade, né? Então, é bem interessante. Essa aqui é no continente africano. Olha, e os tipos de arte rupestre, gente? Essas manifestações, elas possuem algumas distinções, elas, né, algumas diferenças, então elas acabam sendo divididas em pinturas rupestres e gravuras rupestres. Tem uma diferença, né? Então, a pintura rupestre, a pintura rupestre, ela consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies. Já, deixa eu colocar aqui outra cor. Bom, já as gravuras rupestres são gravação de desenhos feitos em fissuras de rochas.
Então, olha, gente, é muito interessante, né? Então, a gente tem aqui uma pintura, ela tem uma pigmentação em uma superfície. Já a gravura, ela é um desenho feito com fissuras, com quebras, né? Não tem pintura. A galera vai quebrando e fazendo desenho nas rochas. Aí na tela, vocês estão vendo uma gravura rupestre localizada na Pedra do Ingá, no estado da Paraíba, aqui no Brasil. E é incrível, né, gente? Então, tá vendo? Até a forma de se expressar, muitas vezes é muito questionado. Será que uma pintura rupestre, ela pode ser considerada uma arte? Então, o que é que vocês acham? Apareçam aí no nosso bate-papo. Porque isso aqui é uma manifestação de pessoas que viverem um determinado período. Hoje, a gente também continua se expressando, seja através da escrita, da música, do corpo. E é claro que essas pessoas, elas também faziam isso na antiguidade. Só que, claro, né, gente, um pouco diferente. Porque hoje, né, a gente pode se expressar criando um texto, gravando uma música no YouTube, né, fazendo uma pintura, né? Geralmente a gente não vai mais ficar fazendo lá um desenho, quebrando uma rocha para poder se expressar. Então, isso aqui é uma forma de expressão. E o ser humano é um ser social, porque a gente está sempre interagindo com outros seres ao nosso redor. E é uma característica natural do ser humano buscar uma forma de expressar, seja o seu ponto de vista do mundo, seja os seus sentimentos, e isso, gente, não é diferente da pré-história, né? A gente muitas vezes olha lá para o passado com um olhar, né, de dizer, nossa, olha como que essa galera vivia na antiguidade, hoje a gente vive muito melhor. Óbvio, né? Porque tudo é uma questão de transformação, de evolução. E isso lá na antiguidade era incrível, né? Porque afinal de contas era algo novo, eles estavam evoluindo. Então é muito interessante perceber que esses hominídeos, né, há pelo menos 30, 40 anos atrás, começaram a ter a capacidade intelectual de conseguir expressar os seus sentimentos, o seu cotidiano através de pinturas e de gravuras rupestres. Bom, aqui na tela vocês estão vendo uma pintura rupestre de um cervo na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, em que a arte rupestre geralmente ela possui a técnica e a temática relacionadas. Olha aqui, gente, a arte rupestre geralmente ela possui uma técnica e uma temática relacionada à caça e à vida cotidiana. Por vezes, né, ela apresenta motivos abstratos, claro, porque nem tudo é muito fácil da gente conseguir distinguir e da gente dizer exato o que é, né? É feita uma análise para se aproximar. Então, por exemplo, tá vendo ó, outro cervo? Isso é muito interessante, porque a galera na imagem que eu mostrei, que é a primeira, que era no continente europeu, na França, também era um cervo. A galera caçando um cervo. E hoje aqui, hoje não, né? E aqui na Serra da Capivara também um cervo. Tá vendo como é muito bem feito, gente, o desenho? As formas, dá de fato para tu saber que animal é aquele ali, né? Então era como eles olhavam, eles iam lá e registravam isso. Então, uma das hipóteses mais aceita é de que certas imagens, elas possuem um cunho ritualístico ou mágico, no qual pintar seria um rito propiciatório, né, para garantir o êxito do caçador. Então, por isso que a gente vê, e é muito incrível, né, gente? Como que a galera, o minídeo, estava lá no continente africano, lá no continente europeu, no caso aqui na França, que a gente viu, né? E eles faziam os desenhos ali da caça, e no Piauí também, na ideia como se fosse quase um rito mágico. Ah, beleza, então eu vou caçar para garantir a minha sobrevivência, mas antes disso eu vou ali fazer um desenho em uma rocha. Né? Por isso que acabou tendo esse cunho ritual, esse cunho aqui mágico, na ideia de que se eu pinto, eu vou conseguir ter
êxito na minha caça. Eu vou conseguir encontrar esse animal. Então, isso aí também é uma característica interessante para a gente poder pensar que foi sempre da característica da espécie humana a ideia do mágico, de crer em algo que seja maior, que vá te ajudar de alguma forma. E aí entra até um pouco aqui a questão religiosa, a questão da fé, porque é isso, né? É algo que tu acredita. É uma fé, não precisa necessariamente tu ver, né? Tu tem fé mesmo sem saber, de fato, se algo vai dar certo ou errado. Então a gente vê que a galera que tinha muita fé, porque a galera que pintava muitos animais nessas rochas. Olha aqui os materiais utilizados na pintura rupestre. Os pigmentos utilizados, gente, são materiais facilmente encontrados na natureza. Então, essa galera fazia esses desenhos com argila, que é o barro ali, né? Os minerais, o carvão, ossos carbonizados e vegetais, né? Os ossos carbonizados dos próprios animais que eles caçavam e colocavam no fogo. Isso também é muito interessante, porque ainda no período lá paleolítico, uma das primeiras fases da pré-história, a gente sabe que o hominídeo, o Homo habilis e o Homo erectus já dominavam o fogo. O Homo habilis, porque ele teve uma habilidade de contato social. Antes, né, gente, do Homo habilis, os australopitecos, que eram ali os primatas, que a galera ainda andava sobre as quatro patas, eles tretavam muito. Então, primeiro eles iam brigar por um território, por uma comida, e eles brigavam até que um saísse morto, porque era um animal irracional. Com o passar da evolução, e quando eu falo com o passar da evolução do tempo, eu não estou falando de 2 anos, 10, 100 anos. Eu estou falando de 1,5 milhão de anos. É muito tempo para sair do australopiteco, para ele ir evoluindo até chegar no Homo habilis. E olha o nome, é Homo, não é mais hominídeo. E aí o Homo habilis, ele se ligou, olha galera, não está rolando a gente ficar se matando. É muito mais interessante a gente ter um contato social, a gente se unir para conseguir encontrar água, comida e um lugar para dormir. Olha como é incrível, olha como é perfeita, né? A evolução do corpo humano, da nossa capacidade intelectual. Depois, a gente também tem o Homo erectus, né? Que o erectus é porque a gente já está ereta, a gente já está com a nossa coluna ereta. E era justamente essa galera que teve a capacidade de dominar o fogo. E quando domina o fogo e coloca aquela carne no fogo, a gente consegue absorver muito mais nutriente. É isso que também é fundamental para que a gente continue evoluindo até chegar a ser Homo sapiens sapiens. Bom, o outro detalhe é que, olha, então eles utilizavam argila, mineral, carvão, osso de um animal que foi carbonizado, né? Então dá para fazer um risco. E para esse fim, eles trituravam-se os elementos sólidos e se adicionava clara de ovo. Olha, gente, sério, isso aqui é muito impressionante. Então, a galera pegava, sabe o quê? Pegava esse osso, esse carvão, essa argila, triturava inteiro, colocava clara de ovo, ou poderia ser sangue, né? Muitas vezes do próprio animal em que eles haviam matado. Poderia ser excrementos, principalmente de morcego, porque lembra que a galera vivia dentro de caverna. O que, que tem dentro de caverna? Muito morcego. E aí colocavam também gordura animal, como as ceras, as resinas vegetais, e isso, gente, virava. E essa clara de ovo, provavelmente ali das aves, né, que já estavam, né, vivendo ali próximo. E aí misturava, virava essa gororoba e a galera raciocinou de que aquilo ali dava certo, de que aquilo ali ficava numa rocha. Né? Então, gente, a gente é muito inteligente, né? Infelizmente, né, a gente tem uma parcela aí da sociedade que, né, a gente precisa aqui refletir como que foi incrível a nossa evolução, gente. Como a gente sabia usar o cérebro, né? Então, olha aqui é um conjunto de pinturas rupestres também na Serra da Capivara.
né? Tá vendo ali a corzinha mais avermelhada, a corzinha mais branca, os detalhes. E eu acho que essa galera sabia desenhar super bem, viu? Hoje vira piada, né, que eles não sabiam desenhar, mas eles sabiam desenhar sim. Então, agora eu quero aqui responder umas questões com vocês nas nossas aulas ao vivo. Eu sempre vou trazer questões, porque eu acho que fica mais fácil, né, de também saber se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Então, apareçam aí a galera de Palmeira, do Piauí, para a gente poder responder aqui o nosso exercício. Eu vou ler aqui junto com vocês. Olha, primeira questão. A arte rupestre possui a característica de expressar elementos da cultura do ser humano pré-histórico. Dentre esses elementos, destacam-se nas pinturas rupestres. Letra A, o retrato das famílias, feito de forma realista com o uso de carvão. Olha, na nossa próxima aula, que é pintura rupestre, acho que sim, é a aula de segunda-feira, dia 29. Eu fiz hoje e não estou lembrando da aula. Mas eu acho que é isso. Eu coloquei muitas pinturas para a gente analisar. Porque eu acho que eu não coloquei nessa aula, mas na outra eu coloquei muitas pinturas para a gente analisar ali um pouco. Porque também tem os registros familiares, os registros de quando eles tinham alguma relação sexual, também colocavam nas pinturas. Então é muito interessante. Um ponto que eu acho muito interessante é que não tinha nenhuma distinção entre homens e mulheres, algo que a gente vê dentro de uma sociedade patriarcal como hoje. Então, isso, ó, gente, é incrível, sério. Às vezes, sempre quando eu vou preparar uma aula, eu estudo aqui também, e a gente fica se questionando, né? Parece que a espécie humana a gente está regredindo, porque são tantas desigualdades, e ali na pré-história, essas desigualdades elas não estavam presentes, né? Talvez porque a galera lutasse tanto para sobreviver e compreendesse que todo mundo era importante no grupo. E aí é uma luta pela sobrevivência de uma forma coletiva. E hoje, né, a gente tem uma luta pela sobrevivência de uma forma individual. Então, se eu estou sobrevivendo, beleza. Se tu não tá, problema teu, né? Então, é um ponto para a gente poder refletir. Ó, São Pedro está me dizendo aqui que é a letra D. Bora ver, São Pedro. Disse por que não é a letra A, São Pedro? Quando fala assim de forma realista, não é de forma realista, né, gente? De forma realista é um pintor, uma pintora aí profissional que usa técnicas, que usa um local apropriado, como uma tela, né, que geralmente é uma fibra feita de algodão. Então, não é realista, né? A gente está falando de uma pintura rupestre lá na antiguidade. Realista não é, até porque não se faz também uma pintura realista com um carvão. Então, aqui, letra A, falsa. Letra B, a descrição de cenas relacionadas com a vida política da polis. Quando a gente fala polis, a gente está falando de cidade. E essa ideia de cidade, ela só vai aparecer lá nas civilizações clássicas, como Grécia. Não gosto mais de usar esse termo. A gente só vai falar em cidade, discutir o que é cidade na Grécia Antiga, por exemplo, na Roma Antiga. Então, aqui eu ainda estou falando na pré-história. E olha um detalhe, São Pedro do Piauí, na aula passada, que foi a de segunda-feira, eu comentei aqui com vocês sobre esse uso pré-história, esse termo pré-história. Porque se entende que se é na pré-história, é o período que ainda não havia escrita, mas a gente consegue saber o que aconteceu nesse período através das pinturas rupestres. Não é para a gente criar uma diferença de dizer, então eu sou parte da galera que sabia escrever, então eu sou melhor. Não, é tudo uma questão de evolução. E essa galera se expressava, não escrevendo como a gente escreve, né? Mas tendo as pinturas rupestres, por exemplo. E essa ideia de vida política, a gente só vai falar, né, nessas civilizações, principalmente na Grécia Antiga, é que a gente vai discutir um pouco sobre isso. E aqui é na pré-história, é muito antes, né? Então, com certeza falsa. Letra C, a descrição das trocas comerciais intercontinentais
Não, né, gente? Troca comercial, a galera não estava fazendo troca comercial. Os hominídeos, o Homo sapiens, era uma galera que estava lutando para achar uma comida. Não, o Homo sapiens não, né? Porque a galera já tinha evoluído. Aqui, no caso dos hominídeos, era uma galera que estava lutando para sobreviver ainda, para matar o bichinho ali, para ir dormir dentro da caverna. Então, falso. Ah, e um outro detalhe, ó, São Pedro do Piauí, eu falei isso quando a gente viu a ocupação no continente americano. Quem chega no continente americano já é Homo sapiens, tá certo? Não é mais hominídeo. Isso significa o quê? Que a gente já tinha um grau de capacidade intelectual, né? Porque agora a gente é Homo sapiens sapiens. Então, a América, que a galera que chega na América já é um pouco mais próximo de quem a gente é. Então, letra D. A descrição de cenas de caça, verdadeiro viu, tanto de cena de caça que a gente viu aqui, os rituais, né, que hoje a galera que estuda pintura rupestre, pode ser um paleontólogo, arqueólogo, um geólogo, eles dizem que, olha, fizeram uma relação com os rituais. E aí os símbolos cosmológicos, né? Porque, gente, é uma questão, uma presença também da espécie humana, a ideia dos rituais, né? Então, a alternativa verdadeira, muito bem, letra D. Vamos ver aqui a nossa segunda questão. Para escrever a história, é necessário reunir fontes ou testemunhos, que são objetos e documentos, restos do passado que ajudam a compreender um contexto em determinado período. Sobre as fontes documentais, é correto afirmar que, olha aí, né, então, fontes históricas são documentos históricos. E esses documentos nos ajudam a compreender de que forma que as pessoas viviam no passado. Então, por exemplo, se eu pego uma fotografia da galera que vivia lá na década de 50, eu vou conseguir identificar, porque as roupas são diferentes, a própria qualidade do material fotográfico vai ser diferente. Se a gente pega um celular, gente, lá de 1990, é muito diferente de um celular em 2022. Então, isso também é um documento histórico, porque dá para a gente ver como que se transformou a tecnologia. Se eu analiso as redes sociais há 20 anos atrás, é muito diferente do que é hoje, né? Então, isso são documentos históricos. A gente consegue identificar muitas características da sociedade em determinados períodos e épocas, né? Então, sobre as fontes documentais, é correto afirmar o quê? Letra A, não variam de modo algum. Devem ser documentos escritos e registrados pela autoridade competente da época. E aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês acham que está correto ou não? Coloca aí no nosso bate-papo. Vocês aqui estão respondendo que a letra C é isso? Beleza, que é o nosso diretor de imagem, nosso professor mediador aqui, está dizendo que é a letra C. Bora ver. Cadê São Pedro do Piauí? Diz aí. Olha, não variam de modo algum, é falso, porque variam. Nós temos inúmeras fontes históricas. Pode ser um diário, uma fotografia, um vídeo, um caderno, um jornal, uma roupa, gente. É uma fonte histórica. Então, letra A, falsa. Letra B, são criadas e elaboradas criteriosamente para fins de escrita por arqueólogos. Será que a mulher que estava lá na pré-história procurando o cervo para matar e se alimentar, ela estava pensando, eita, gente, como é que a Kelly vai dar aula lá em 2022 e explicar o que eu estava fazendo aqui? É claro que não, gente. Então, é algo que não é pensado criteriosamente. Um documento histórico é algo que existe, que marca a nossa existência e acabou. Então, falso também. Letra C, são várias. Então, elas podem ser escritas, elas podem ser orais, né? As escritas, os documentos oficiais do governo, do exército, de uma instituição pública. As orais são as entrevistas, a conversa, as narrativas, os mitos populares,
né, os diferentes tipos de imagens. Então, aqui, ó, muito bem, viu? Alternativa verdadeira, letra C. Vamos aqui para a nossa terceira e última questão. São Pedro do Piauí, ó, também acertaram. Terceira questão diz assim: entre os sítios arqueológicos que contêm a maioria dos acervos, né, de arte rupestre do mundo, alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. O nome do parque que administra esses sítios no Piauí, gente, essa aqui está muito fácil, né? Que é o Parque Nacional Serra da Capivara. Então, aqui a letra A. Aqui já é a nossa deixa para a nossa aula de segunda-feira, porque lá na nossa aula eu coloquei muitas pinturas rupestres para a gente analisar os diferentes temas que são abordados. A gente também vai agora, eu quero entrar no mês de setembro, vai ser muito Piauí. Eu já fiz o planejamento do mês de setembro da gente e vai ser todo Piauí, né? Então, a gente vai analisar o Piauí da pré-história até hoje. Questões tanto aqui arqueológicas, pintura rupestre, economia, cultura, política, vai ser bem interessante. E aí a gente vai falar um pouquinho mais do sítio da Serra da Capivara, porque aí só o sítio dá para a gente fazer uma aula inteira, tá bom? Então, aqui, né, as respostas, olha. O Parque Nacional Serra da Capivara, gente, ele foi fundado em 1973 e foi um esforço muito grande da Nied Guidon. E esse parque ele é considerado um dos mais importantes do mundo, né? A Serra da Capivara é um patrimônio cultural da humanidade. Não é só do Piauí, não é só do Brasil, não é só da América do Sul. É da humanidade, porque a gente tem os registros mais antigos da chegada dos hominídeos aqui no continente americano. Dos hominídeos, não, porque a galera que chega na América já é Homo sapiens. Tá bom? Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula. A nossa próxima aula eu vou continuar com as pinturas rupestres, porque eu vou trazer muito mais para a gente poder analisar. Tá certo? Então, quero agradecer aqui a presença do pessoal de São Pedro do Piauí, que respondeu aqui o exercício comigo. Muito fácil, né, São Pedro? Na próxima aula de sexta-feira, que é ao vivo, eu vou colocar mais questões aqui para a gente poder fazer, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aqui na nossa aula de segunda, tá bom? Dia 29 de agosto. Então, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Beijos e até mais.